A paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Olha, quando nós chegamos aqui, a chuvinha logo no início, e eu pensei, nossa, será que vai, será que não vai? Não é? Mas a gente tem visto que Deus está presente, já está falando conosco aqui nessa noite, né? A presença de Deus já é real desde quando nós entramos. Na verdade, desde quando nós saímos de casa, ou desde antes de nós sairmos de casa. A presença de Deus é real no nosso meio e nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome dele. E eu fiquei assim muito feliz de ver. Eu acho que é o pai do irmão Onir. Acertei? Olha, é idêntico. Eu acho que não tinha como errar. Eu fiquei na dúvida assim, mas não, é o pai dele. O nome do senhor? Onir? Ó, é mesmo? Então é Onir Júnior. Seja bem-vindo. E eu estou me referindo porque quando o senhor entrou ali na porta com aquele chapéu, me deu uma lembrança. Acho que todo mundo aqui lembrou, né? Do pastor Fernando, ó, pai do Samuel, ó, pai desse que está na frente do senhor. Ele olha idêntico. Eu até tirei, eu estava ali na bateria, eu tirei o óculos e falei, gente, eu estou enxergando errado? Não, peraí que é o pai do Oni. Mas Oni, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. E feliz por trazer a lembrança do pastor Fernando, que já faleceu, mas muito bom ter o senhor aqui. Irmãos, hoje nós estamos falando sobre família, mês da família, linkando com o ano aliás, avivamento. E hoje nós vamos dar continuidade a questões relacionadas à família. Nós vamos trazer um personagem muito interessante da história da igreja, mas antes disso eu queria ler um texto com vocês. E queria que você abrisse a sua Bíblia. O texto também vai estar aqui. Deixa eu só ligar, né? Senão... Aqui vai? Aí, ó. Exatamente. Isaías 61. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir, porque nós vamos usá-la. Se você não está, pode ler aqui na tela, não tem problema nenhum. Mas Isaías 61, versículo 9, vem dizendo assim: a posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Esse é o tema do nosso mês da família. Famílias benditas no Senhor. Quem tem uma família bendita no Senhor? Glória a Deus, amém. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Mais uma vez nós oramos e nós nos prostramos a Ti, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Assim como foi orado pela pastora, que eu possa ser instrumento do Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor ministrando a Deus nessa noite. E que a Tua palavra, ó Deus, edifique as nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre morada no nosso coração. Um solo fértil que possa crescer, ó Deus, e que o Seu nome aqui seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías é um profeta considerado um dos profetas maiores. Não porque ele tinha 2 metros de altura, mas porque ele escreveu uma grande quantidade. E a gente, quando nós remetemos a história do povo de Israel, desde a sua saída do Egito, eles vão lá para a Terra Prometida, entram os juízes, e eles começam a pedir um rei. Deus então institui rei. Saul é o primeiro rei de Israel. E durante o reinado, durante a monarquia do reino de Israel, o povo então começa a caminhar, né? Ele já estava caminhando, mas ele continua caminhando nos caminhos do Senhor. Existem alguns pontos específicos, mas como um todo o povo seguia a lei que tinha sido implementada lá por Moisés, e eles continuam seguindo esse caminho. Saul morre, Davi vem, o reino prospera, o reino cresce, eles ganham batalhas. Posteriormente vem seu filho Salomão, o templo é construído e eles persistindo ali, um pouco capengando, mas persistindo no caminho que Deus tinha traçado para este povo. Só que a partir de Salomão entra o seu filho e ali o reino é dividido entre o reino do sul, o reino do norte, e eles começam a se corromper. E a partir desse ponto o povo começa a se corromper e a adorar outros deuses, se envolver com outros povos. A corrupção moral, a corrupção espiritual se torna algo muito latente naquele povo. Não muito diferente dos nossos dias atuais, mas aquele povo então se distancia
dos preceitos de Deus. E Deus então institui alguns profetas, desde antigamente, mas especificamente nesse período em que eles estão distantes do Senhor, alguns profetas são levantados por Deus para levar uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, uma palavra de conserto. E um desses profetas é justamente Isaías. Isaías é esse homem levantado por Deus para levar uma mensagem tanto para o rei quanto para o povo. E se você ler o livro de Isaías, você vai ver que no início do livro, ele traz uma mensagem bem dura de arrependimento, de juízo. Olha, arrependam daquilo que vocês estão fazendo. Olha, para de adorar outros deuses, para de se envolver com o povo que não é para se envolver. Para de fazer essas coisas, porque Deus trará juízo sobre a nação de Israel. E chegando lá para o capítulo 55, 56, Isaías começa então a profetizar um reino messiânico. Ele é considerado como o profeta messiânico porque ele anuncia de fato o Messias. O Messias chegará, virá alguém que irá trazer redenção ao povo de Israel, trará redenção ao povo de Deus. E no final dos capítulos de Isaías, ele vem descrevendo o que acontecerá com o povo de Deus sobre o reinado do Messias. E isso é maravilhoso. Se você ler os últimos capítulos, você verá como será esse reinado do Messias. O Messias, claro, apontando para Cristo. O Messias que Isaías anuncia é justamente Cristo, que vem cumprir tudo aquilo que tinha sido profetizado. E aí, então, nós chegamos em Isaías 61, versículo 9. Ele vem falando sobre esse reino, sobre o que aconteceria com o povo a qual Cristo era o Senhor, um povo a qual o Messias está reinando. E aqui nesse versículo ele vem trazendo um ponto específico. Olha, a posteridade deles. Deles quem? Do povo a qual Cristo é o Senhor. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Irmãos, uma família que tem Cristo como Senhor de sua casa, uma família que tem Cristo como Senhor de suas vidas, é uma família bendita do Senhor. Queria fazer um exercício com você. Vamos ler esse texto na primeira pessoa, se referindo a nós. Eu vou ler e você vai repetir, tudo bem? Diga assim: a minha posteridade será conhecida entre as nações, os meus descendentes, no meio dos povos, todos os que nos virem reconhecerão que nós, família bendita do Senhor, as pessoas reconhecerão que nós somos famílias benditas do Senhor, porque nós temos Cristo como Senhor de nossas vidas, porque nós temos o Messias como reino da nossa casa, e nós seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor. E olha, isso é uma declaração que precisa ser latente em nossa vida. Nós estamos falando sobre o mês da família e ministrações estão sendo já ministradas sobre isso. E algo importante que nós precisamos entender, nós precisamos declarar esse versículo na nossa casa. Olha, dificuldades virão? Claro que sim. Às vezes a gente tem um contratempo aqui, outro ali, aquele filho que, né, dá trabalho demais, a mãe que, tem até a frase, né? Nossa, o filho mais difícil é a minha mãe. Depois que fica uma certa idade, a gente tem que criar os pais da gente, né? Isso é brincadeira. Mas eu sei que às vezes existem algumas dificuldades. Mas olha, declare sobre a sua família: a minha casa, a minha família será bendita do Senhor. Nós precisamos declarar isso. A nossa palavra, irmãos, tem poder. A nossa palavra tem poder. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós dizemos palavras que não deveríamos, nós estamos ministrando sobre a nossa casa. Nós estamos ministrando sobre a nossa família. Olha, você que é pai e mãe, quando nós dizemos para o nosso filho: você é insuportável, nossa, eu não aguento, você é chato demais, nossa, essa criança é terrível. Irmãos, isso é ministração no coração dessa criança. Quando nós dissemos para os nossos pais: olha, nossa mãe, meu pai é terrível, mas meu pai é daquele jeito, você está ministrando isso para essa pessoa. Nossa, mas eu tenho um irmão, uma irmã, um tio, um parente que
terrível. Isso são ministrações negativas. Ministrações negativas são maldição. Quando nós declaramos algo sobre isso, nós estamos maldizendo. E às vezes a gente, Deus, mas eu não entendo por que a minha casa está desse jeito. Senhor, mas olha, meu filho está desse jeito, eu não entendo. O que tem sido plantado na vida dessa criança? O que tem sido plantado dentro dessa casa? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma lei infalível. Que em vez de maldição, vamos plantar bênção. Meu filho é uma bênção. A minha casa é bendita do Senhor. A minha casa é um lugar de paz. A minha casa é um lugar de tranquilidade. Isso são declarações que você está abençoando a sua casa. São palavras de bênção e a nossa palavra tem poder. Romanos 10, 9 diz, olha, que se com a boca você confessar Jesus como Senhor, você será salvo. A nossa confissão de fé é uma proclamação com a nossa voz. A nossa voz tem poder. Que nós possamos usar a nossa língua, não para amaldiçoar a nossa casa, mas para afirmar esse versículo. A nossa família será bendita do Senhor. A minha casa é um lugar da morada do Espírito Santo. Por mais que, olha, sua casa esteja um caos, mas declare isso. A minha casa será bendita do Senhor. Segunda Crônicas, aliás, capítulo 7, versículo 14, aqui está um pouquinho falhando, mas nós temos Chegou. Opa, passou. Voltar. Segunda Crônicas 7:14 vem dizendo uma revelação importantíssima sobre Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos uma revelação preciosa sobre Deus nesse versículo. Ele ouvirá. Deus é um Deus que escuta. Deus é um Deus que tem ouvidos abertos. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que sara, um Deus que restaura. Mas para isso é necessário, o início do versículo, chamar, clamar pelo seu nome. Irmãos, ali não está falando, olha, se eu pensar, olha, se eu assim imaginar, se eu ficar calado, eu venho na igreja, mas esse negócio de ficar repetindo as coisas, isso é bobagem. Porque a gente vai cantar música, mas eu gosto de ficar calado, porque essas músicas aí, não sei. Aí tem gente que vai no meio do louvor e fica segurando o banco, parece que o banco da frente vai cair. Tem que segurar ele para não cair. Vão levantar as mãos, a pessoa está lá, parece que tem uma coisa no bolso. Irmãos, o texto é enfático em dizendo, aquele que clama, aquele que chama pelo seu nome, a esse Deus ouvirá. Aquele que se humilha, a esse Deus ouvirá. Aquele que ora, a esse Deus ouvirá. Aquele que busca ao Senhor, esse ele ouvirá. Aquele que converter os seus maus caminhos, esse Deus ouvirá. Não só ouvirá, como perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Às vezes nós precisamos sarar a nossa terra. Às vezes nós estamos precisando de uma restauração na nossa casa, uma restauração nos nossos relacionamentos, uma restauração no ambiente em que nós estamos. Nós precisamos clamar, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos. E Deus, os ouvidos estarão abertos para esse clamor. Irmãos, não deixe de clamar ao Senhor. Nós vimos aqui um clamor. Antes de eu chegar, a Nayara estava clamando. Eu espero que você também estivesse clamando, porque isso Deus escuta. Eu quero restaurar minha casa, clame ao Senhor. Eu quero que a minha família seja bendita do Senhor. Clame ao Senhor, e Ele estará com os ouvidos abertos a esse clamor. E uma vida restaurada em Cristo produz avivamento. E aqui nós temos um personagem importantíssimo da história da igreja relacionado ao avivamento, um xará. Meu nome em inglês é daquele jeito, Jonathan Edwards. É um pastor americano que viveu lá em 1700 e tralalá. Espero que ninguém estava vivo ali naquela época. Mas ele foi um pastor americano que mudou a história da costa oeste dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele era bonito, cheiroso?
Porque ele era perfumado, tomava banho todo dia? Não, porque ele era um servo do Senhor. Deus estava com ele e Deus usava esse pregador para levar o evangelho, para levar a mensagem de avivamento. Jonathan era um filho de uma família puritana e ele cresce nesse meio cristão. Em um certo ponto da sua vida, Deus o desperta para também pregar o evangelho. A sua família era de pregadores, ele cresceu vendo isso, mas num certo momento ele decide, eu também vou levar essa mensagem. E Deus então o usa de uma forma sobrenatural. Nós temos diversos livros que foram escritos por esse pastor americano, livros que até hoje moldam a teologia no mundo todo, moldam um ensino bíblico no mundo todo, porque ele traz uma mensagem muito importante sobre arrependimento. E a mensagem de arrependimento gerou avivamento. A mensagem de arrependimento desse homem que Deus usou moveu um avivamento sobrenatural na costa oeste dos Estados Unidos. Gente, nós estamos falando de milhões de pessoas movidas por um servo do Senhor que pregava arrependimento. Ele pregava em diversos locais, mas o tema central da sua mensagem era arrependa-se. Nós vimos que Isaías era um dos profetas que mais pregou sobre arrependimento. E olha, a partir do momento em que Isaías começa a falar sobre o reino messiânico, capítulo 56, se não me falha a memória, de Isaías, ele passa a descrever esse reino a qual Cristo, o Messias, governa. Ele já tinha escrito 55 capítulos sobre arrependimento. Para vivenciar um reino messiânico é preciso arrependimento. Às vezes a gente lê, poxa, mas a história, os capítulos aqui finais de Isaías são maravilhosos. Mas antes disso, houve juízo, houve arrependimento. Nós lemos aqui em Crônicas, se o meu povo chama, e o último ponto, se converte dos seus maus caminhos, Deus ouvirá. E isso gera avivamento. Jonathan Edwards era um pregador sobre santidade e arrependimento. E por causa da sua pregação, houve avivamento. Hebreus, capítulo, está bem falhando, mas Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vem dizendo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Puder passar, por gentileza? 2, mais 1. Isso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmão, santificação é o lema central da nossa igreja. Santidade ao Senhor. Mas a gente pensa, o que seria santidade? Será que a gente vai, assim, levitar e tocar harpa nas nuvens quando nós nos tornarmos santos? Irmão, santidade é um processo em que nós entendemos que somos pecadores e buscamos arrependimento. Isso só é possível em Cristo Jesus. Ele morreu numa cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos viver a santidade. A santidade é algo essencial na vida de um cristão. Não é um lema, não é uma placa da igreja, não é um letreiro, não é aquilo que está escrito na logo. Santidade é aquilo que Deus espera de nós. Uma vida reta, segundo os seus preceitos. Irmãos, isso é fácil? Claro que não. O processo de santidade não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Mas o pecado já não é mais uma prática de vida, é um acidente. E quando nós temos esse acidente, temos a consciência, eu preciso me arrepender. E nós nos arrependemos e largamos essas coisas para trás. E isso nós nos tornamos santos em Cristo. É o processo de santidade. E aí nós poderemos dizer, como Paulo diz, sede meus imitadores. Será que Paulo era assim um cara exemplar? Era um cara assim magnífico? Será que Paulo era alguém que nunca errou? Claro que não, e ele fala isso, olha, de todos eu sou o pior. Ele tinha um espinho na carne que a gente ainda não sabe muito bem. Quando eu for no céu vou perguntar o que é. Mas Paulo também tinha suas dificuldades. Mas ele tinha uma convicção que o fazia bater no peito e dizer, olha, sede meus imitadores. Olhe para mim. Porque Paulo era bonitão? Não, porque Paulo era imitador de Cristo. O texto vem dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Hoje nós temos dificuldade de dizer uma frase como essa. Será que você teria coragem de chegar no seu trabalho e dizer, gente, olha, em termos de santidade, olha para mim, pode olhar para mim, porque eu imito a Cristo. Será que na nossa família a gente pode, como Paulo, matar essa bola no peito e dizer, família, olha para mim, porque eu estou imitando a Cristo? Será que na nossa vizinhança a gente pode dizer para os nossos vizinhos, olha para mim, sede meu imitador, porque eu sou de Cristo? Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Será que as pessoas, quando olham para nós, veem Cristo? Será que as pessoas, quando olham para as nossas atitudes, isso reflete as atitudes de Cristo? Será que a nossa vida tem refletido uma vida cheia do Espírito Santo? Será que nós podemos dizer, como Paulo, olha, me imitem, porque eu imito a Cristo? E quando você me imitar, você estará imitando a Cristo também. Paulo diz isso, como eu disse, não é porque ele era um homem influente, não é porque ele era um homem conhecedor, não é porque ele tinha pós-doutorado, nada disso, mas porque ele imitava a Cristo. E a presença de Deus estava em Paulo. E ele podia dizer, olhem para mim. Isso seja uma verdade na nossa vida, que não seja um texto que a gente olhe e fique somente admirado, mas um texto que a gente olhe, eu vou aplicar isso na minha vida. Eu vou viver de tal forma que poderei dizer, olhe para mim, porque vocês verão a Cristo. Me imitem, porque vocês estarão imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Uma vida alinhada com Deus impacta gerações. O avivamento, né, como está escrito, não é emoção, mas sim transformação. Transformação. O avivamento não é um sentimento que nós temos aqui na igreja, não é um arrepio com uma música bacana. O avivamento não é um sentimento ou um choro que a gente tem. Não, o avivamento é transformação. E sabe onde essa transformação se revela? Na segunda-feira. Eu sempre falo isso. Irmãos, crente de domingo é muito bom. E arrisco me dizer que é muito fácil. Por quê? Porque na igreja a gente chega, todo mundo está penteado. Tem alguém despenteado? Não tem aí, ó. Todo mundo cheiroso, bonito, cabelo bacana. E no domingo é mais ainda, né? Hoje, porque às vezes a gente chega do trabalho e tal, mas domingo, todo mundo bacana, bonito. A pessoa pisa no seu pé, você fala, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí a pessoa chega para você, esbarra ali no corredor, não, irmão, a paz do Senhor, tá tudo jóia, glória a Deus. Aí a pessoa entra na frente do bebedouro, você, não, fica à vontade, claro, é sua vez. E na segunda-feira, quando você pega o ônibus para ir para o trabalho, aí aquela pessoa te esbarra dentro do ônibus, você vira para ela e fala, ô irmão, paz do Senhor, fica à vontade. Será que quando o chefe te manda fazer alguma coisa que você não quer, como é que tem sido a sua reação? O avivamento não é um avivamento de domingo, é uma transformação de segunda-feira, é uma transformação de terça, é uma transformação de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, e no domingo a gente chega aqui avivado, porque a nossa semana foi avivada. Quantos de nós temos buscado a Deus durante a semana? Irmãos, vim aqui no domingo levantar a mão, cantando o hino, é maravilhoso. Mas e a nossa semana, como é que tem sido? Será que a gente escuta pelo menos um louvor durante a semana? Como é que tem sido o nosso momento de devocional, de leitura, de oração? Como é que tem sido o nosso momento quando nosso filho faz uma raiva? Quando a gente discute sobre algo dentro de casa? Será que o avivamento tem se manifestado lá dentro também? O avivamento é uma transformação no nosso dia a dia. E como eu disse, uma vida alinhada com Deus impacta gerações. Esse personagem que nós estamos falando, Jonathan Edwards, a sua família produziu líderes por todo os Estados Unidos. A sua geração foi impactada por um homem que buscou o Senhor e se envolveu intensamente no reino de Deus. A geração desse homem formou mais de 100 missionários e pastores, professores universitários que levaram o evangelho para as universidades, missionários que levaram o evangelho para as nações. Dentre os seus descendentes, até um vice-presidente dos Estados Unidos. Da sua descendência saíram conselheiros que aconselhavam líderes, senadores, presidentes daquele país. Uma geração impactada por um homem que pregava arrependimento, e a sua mensagem gerou avivamento. Uma vida rendida gera um legado poderoso.
Deuteronômio 7, versículo 9, vem falando: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Irmãos, 1000 gerações. Deus cumpre a aliança até 1000 gerações. Mas daquele que está em casa fazendo nada, daquele que vive uma vida promíscua, o que o versículo diz? Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Quem quer ter uma geração de pessoas rendidas ao Senhor? Quem quer ter um legado? As pessoas vão dizer: olha, a Maurinha, lá no ano 2000, cento e alguma coisa, existia uma Maurinha que foi fiel ao Senhor. E por causa disso, a sua geração movimentou este mundo. Quem sabe a gente não vai poder dizer sobre pastor Ronaldo e Gladys: olha, existia um pastor Ronaldo e existiu a sua esposa Gladys, que foram fiéis a Deus, e a sua geração movimentou este mundo. Quem sabe a gente não pode dizer sobre nós: eu fui um homem fiel e a minha geração transformou a geração deles. A vida desse homem é um exemplo disso. Um homem rendido ao Senhor deixa um legado, e esse legado transforma o mundo. Esse legado transforma gerações, não porque eles são bons, mas porque Cristo está neles, porque Cristo é o Senhor deles. E essa família se torna uma família bendita do Senhor. O fogo que começa em um alcança muitos. O avivamento coletivo começa com decisões individuais. Esse homem, como eu disse, um homem rendido ao Senhor, com coração quente, com coração em chamas, movimentou a sua geração, movimentou o seu país. Mas tudo isso começa com um. A mensagem dele levou milhares ao arrependimento. Mas tudo isso começa com decisões individuais. Deus pode movimentar multidões. Sim, pode, claro. Deus pode transformar nações por inteiro. Sim, claro que pode. Mas tudo isso irá começar com uma pessoa. E essa pessoa compartilha isso com outra. O coração de mais um aquece. O coração de outro aquece. O coração de outro aquece. E quando nós vamos ver, uma igreja está avivada. Quando nós vamos ver, um bairro está avivado. Quando nós vamos ver, uma cidade está avivada. Por quê? Porque pessoas individualmente se renderam a Deus. Pessoas individualmente clamaram a Cristo. Pessoas individualmente proclamaram o nome do Senhor. E isso gera avivamento. Às vezes a gente espera: Senhor, olha, traz um avivamento para essa igreja. Traz um avivamento para esse bairro. Amém, vamos orar. Mas antes disso, que tal a gente mudar a nossa oração? Senhor, traz um avivamento na minha vida. Traz um avivamento em minha vida. E me deixe transbordar para quem está do meu lado. Me deixe transbordar para quem está no meu convívio. Senhor, aqueça meu coração de tal forma que a pessoa do meu lado também fique aquecida. Senhor, aquece meu coração de tal forma que as pessoas ao redor se sintam aquecidas. Não por mim, mas pelo Espírito Santo. Não por mim, mas pelo avivamento que tem sido gerado na minha vida. Irmãos, imagina se cada um aqui viver um avivamento. Essa igreja estará avivada. Imagina se essa igreja, estando avivada, esse bairro também irá ser avivado. Irmãos, imagina o Caiçara avivado. Belo Horizonte será avivado. Irmãos, imagina uma cidade de 2 milhões de habitantes avivada. Esse estado será avivado. Esse país será avivado. Tudo isso começa lá de cima? Não, começa conosco. Sou eu e você que teremos que buscar esse avivamento. Como? Clamando, orando, se humilhando. O que o texto de Crônicas diz? Se convertendo dos seus maus caminhos. Então Cristo ouvirá. Você quer ter sua casa transformada? Busque o avivamento em você. Você quer ver a sua igreja avivada? Busque o avivamento em você. Você quer ver esse bairro, essa cidade, as pessoas que o cercam avivado? Busque esse avivamento.
E como eu disse, a consequência disso será uma família bendita do Senhor. A consequência disso será um legado de gerações. Deus quer acender um fogo verdadeiro em você. Ele quer acender, sim, aqui na igreja, mas primeiro Ele vai acender em você. Deus quer viver e acender um fogo de avivamento na sua casa. Creia nisso. Mas Ele vai fazer isso através de você. Deus quer que o lugar onde você trabalha seja avivado, mas Ele vai começar isso através de você. Às vezes nós oramos: Deus, abençoe a minha família. Deus, traga restauração para a minha família. Amém, irmãos? Ore sim. Mas também ore: Deus, me usa para transformar a minha família. Deus, aviva o meu coração para que a minha família seja bendita do Senhor. Deus, me usa para que essa igreja seja uma igreja bendita do Senhor. Para que essa igreja viva o avivamento. Para que essa nação viva o avivamento. Olha, nós precisamos disso. Nós precisamos de um avivamento individual, para que isso reflita no nosso ambiente. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé. Uma mensagem mais curta, mas acredito que Deus tem falado ao nosso coração. Nós precisamos de um avivamento individual. E olha, essa chama vai transbordar de uma forma que você talvez não imagina. Esse aquecimento irá contagiar pessoas que talvez você não imagina. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós transbordamos. E assim como Paulo disse: olhe para mim, nós possamos dizer: olhe para mim, olhe para esse fogo que queima no meu coração, para que esse fogo alcance você. Olhe para o avivamento que Deus tem gerado na minha vida, para que esse avivamento alcance também outras pessoas. E nós possamos declarar sobre a nossa casa: a minha família é bendita do Senhor. A minha família é bendita do Senhor. Queria que você orasse nesse momento sobre isso que nós falamos. Senhor, me ajude. Deus, traga avivamento na minha vida. Senhor, traga esse enchimento na minha individualidade. Pai, eu quero que a minha família seja bendita do Senhor, mas comece isso em mim. Comece isso em mim e transforme a minha casa. Usa a minha vida como instrumento de transformação. Irmão, nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, nós temos os nossos problemas, mas a palavra é muito enfática em dizer: clame ao Senhor, ore, busque ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos abertos à sua voz. Como nós dissemos, a sua palavra tem poder. Deus não espera que nós ficamos calados, mas que nós clamamos a Ele, que nós levantemos a nossa voz e dizemos: Deus, me ajude. Olha, o clamor não é algo simples, não é algo fraco. Se você perceber, uma mãe quando clama, aquilo ali vem do fundo do seu coração. Um clamor é uma fala que vem de dentro. Não é um simples falar por falar, mas é algo que vem de dentro, em sua essência, de um coração puro. E que nós possamos nessa noite colocar isso diante do altar. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algo que precisa colocar no altar de Deus, coloque. O texto diz: aquele que se converte dos seus maus caminhos. Se é necessário hoje arrependimento, se arrependa. Como eu disse, Isaías, antes de escrever os 15 últimos capítulos que tratam sobre uma história maravilhosa, ele escreveu 50 capítulos sobre arrependimento. E por causa dessa mensagem de arrependimento, o reino de Deus veio. Por causa dessa mensagem de arrependimento, esse reino de Cristo chega a nós. Que nós possamos começar arrependendo das nossas falhas, arrependendo das nossas fraquezas, daquilo que tem tirado a nossa visão de Deus, daquilo que tem sido em desobediência. Nós possamos colocar isso no altar do Senhor. E a partir disso clamar: Deus, traga um avivamento em minha vida. Acende essa chama no meu coração, para que a minha família seja bendita do Senhor. Irmãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor e nos prostramos aqui nessa noite. Ó Pai, eu creio que é propósito do Senhor que cada pessoa que
que está aqui hoje, se chegasse aqui, para que o Senhor pudesse ministrar, ó Deus, ao nosso coração. Eu fui muito ministrado durante essa semana com essa mensagem. E creio, ó Deus, que o Senhor está edificando vidas aqui. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Ó Deus, aquilo que nós fazemos, que nos afasta do Senhor. A desobediência que nós cometemos. As práticas que nós temos feito. Os vícios, ó Deus, aquilo que não te agrada. Pai, nos perdoa. Nós pedimos perdão ao Senhor. Ó Deus, nos ajude a caminhar o processo de santificação do Senhor. Ó Deus, converta os nossos caminhos aos caminhos do Senhor. Ó Deus, retire de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado para olhar para Ti. Retire de nós, ó Deus, tudo aquilo que nós cometemos e nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas. Nos ajude nas nossas dificuldades. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite clamar ao Senhor por um avivamento. Ó Deus, a Tua palavra diz que quando nós clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve quando nós chamamos o Teu nome. E nessa noite nós clamamos a Cristo Jesus. Pai, nos ajude. Pai, venha sobre nós. E que nós possamos experimentar o avivamento em nossa vida. Que nós possamos, além de experimentar, vivenciar o Senhor em nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor restaure a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, traga vida. O Senhor disse que sarará a nossa terra. E nós clamamos ao Senhor. Ó Pai, sara a nossa vida. Sara a nossa terra. Sara a nossa casa. Sara a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura, ó Pai, aquilo que precisa ser restaurado. Traga vida, ó Deus, onde há morte. Traga, ó Deus, bênção onde há maldição. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a nossa vida. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que desagrada a Ti. E que nós possamos, ó Deus, viver nos Teus caminhos. Viver e experimentar a Tua presença. Ó Deus, traga em nós um avivamento, ó Deus. Um avivamento. Aquece, ó Deus, o nosso coração. E que a partir de nós, a nossa família seja transformada. Nos usa, ó Deus, como instrumentos aonde nós estivermos. Nos usa, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que possamos declarar: a minha família é bendita no Senhor. A minha casa é bendita no Senhor. Ó Deus, e com esse avivamento individual, essa igreja possa viver o avivamento, como nós já estamos vivendo, ó Pai. Isso não é futuro, isso é presente. Ó Deus, aumente, ó Deus, esse avivamento na nossa igreja. Aumente, ó Deus, o avivamento individual. E cada pessoa, ó Deus, que entrar dentro dessa igreja, possa perceber que a Tua presença é real. Possa perceber que cada pessoa aqui também vive um avivamento. Que cada pessoa aqui é um instrumento do Senhor. Ó Deus, aquece o nosso coração. Não nos deixe desanimados, ó Deus, com o nosso dia a dia. Não nos deixe desanimados com os nossos problemas. Mas revele, ó Deus, os Teus propósitos em nossas vidas. Revele a Tua presença em nós. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. E que nessa noite nós possamos declarar mais uma vez: a minha família é bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.